Fala aí, meus queridos profissionais de logística, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. A gente vai estar abordando aí sobre a robótica, né, que está sendo muito utilizado pelas empresas, né, e que, consequentemente, aí futuramente vai ser uma grande tendência mundial. Então, a gente vai estar abordando esse assunto com mais detalhes, falando aí sobre como ele funciona, as suas principais vantagens e também a sua importância de utilizá-lo no âmbito da logística. Então, fique ligado, fique conosco neste vídeo até o final, para que você possa estar acompanhando tudo com mais detalhes. Para você que ainda não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá, se inscreve lá, ative as notificações para que o algoritmo do YouTube possa entender que você está acompanhando o nosso conteúdo e também deixe seu like e também deixe seus comentários também sobre esse vídeo, né? Para que então a gente possa estar interagindo. Para você que ainda não me conhece, você que caiu nesse vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou especialista em logística e você está no canal da Logística 4.0. No caso, o RPA ele seria uma nomenclatura em inglês sobre Robotic Process Automation, ou traduzindo para o português, seria então processos robotizados de automação, né? O melhor dizendo. Eles são softwares, né, que vai gerenciar robôs que imitam ações humanas nas tarefas repetitivas, que até mesmo são feitas até mesmo por ações humanas, né? Hoje, né, para você ter uma ideia, 50% das empresas no mundo já atuam com a robótica, né? Que no caso envolve também o RPA. Mais propriamente dito aí, ele vai mitigar através de suas ações os erros dentro do processo e trabalhar isso de forma ininterrupta. Ou seja, esses robôs, a partir do momento que eu implemento ele dentro da minha operação, né, geralmente eles já são totalmente utilizados nas operações logísticas, então eles vão atuar de forma para poder então agilizar esses processos, otimizá-los da forma mais necessária através de uma programação, né? Ou seja, são robôs que são programados para trabalhar na operação, o melhor dizendo. Esses robôs, eles vão ter a capacidade de poder, então, trabalhar nas tarefas de esforço repetitivo, né? Que exige aí muito a questão da ergonomia, principalmente. Então, eles vão trabalhar de forma sincronizada, como se fossem humanos trabalhando. Então, eles imitam ações humanas para poder atuar dentro das operações. E isso tem sido muito comum, galera, principalmente em boa parte do mundo. Isso é muito positivo porque elas estão se preocupando cada vez mais com a questão da agilidade no meu processo, na qualidade do meu nível de serviço, assim também como meu lead time para poder, então, entregar uma operação eficiente. E é nisso que eles estão apostando cada vez mais. Então, a gente pode entender o seguinte, que dentro da robótica, eles vai ser uma grande eliminação de erros e, assim, fazer com que os processos venham se tornar mais eficientes. Por isso que, então, o sistema RPA ele está sendo implementado da maioria das grandes empresas para facilitar a sua operação e garantir que ela venha se tornar mais eficiente. Então, além da gente estar falando então um pouco sobre a RPA, a gente vai estar abordando então sobre as suas vantagens e a sua importância de utilizá-la dentro da logística. Por isso, então, que a gente vai estar falando isso com mais detalhes. E a gente quer trazer para vocês o seguinte, que a robótica hoje tem sido de grande eficiência para as empresas, porque cada vez mais elas estão querendo eliminar os erros do seu processo. Então isso significa que quanto mais eu automatizar a minha operação, eu vou ter mais ganhos, eu vou ter um ganho de eficiência e como também isso pode impactar positivamente nos meus resultados. Mas, Godoy, em qualquer tipo de operação que eu possa implementar robótica?
Depende, tá? Por quê? Você precisa saber, antes de você implementar a robótica dentro da sua operação, você precisa saber exatamente qual é a minha real necessidade e qual tem sido o meu maior gargalo que impacta na minha operação negativamente. Porque se eu for colocar numa operação onde as atividades elas são totalmente dinâmicas e totalmente rápidas, ágeis, não vai fazer sentido nenhum. Não é de qualquer maneira que você vai fazer isso. Então, profissional de logística, gestor de logística, se você quer implementar a robótica na sua operação, você tem que conhecê-la. Você tem que saber exatamente em qual momento, para que então eu possa saber em qual momento eu tenho que ter a necessidade da robótica na minha operação. Então, isso significa que você precisa conhecer a sua operação, conhecer quais são as gargalos, quais são as dificuldades que eu tenho que possibilita para que eu possa, então, implementar o RPA. Beleza? Então, a gente vai falar agora sobre as suas principais vantagens. Já na parte das vantagens, o que a gente pode, então, definir como vantagens de poder, então, ter como utilização do RPA? A melhoria da experiência com o cliente, ou seja, eu posso moldar um resultado de entrega mais rápida para o meu cliente, eu posso trazer, então, um nível de serviço acordado mais eficiente, ou seja, o meu cliente, ele vai conseguir ter a entrega do produto dele da forma mais rápida possível e poder, então, ter um prazo mais curto de poder fazer essa entrega para o meu cliente. Então, isso significa que isso pode também afetar positivamente o meu resultado, a partir do momento de eu implementar na minha operação o RPA. Que isso, então, vai impactar positivamente até mesmo nas minhas entregas. Que isso vai fazer com que o meu cliente ele possa ter a entrega do produto dele feita da melhor forma possível, de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil. Então, a gente entende que os clientes estão cada vez mais exigentes. Aumento da agilidade, ou seja, a partir do momento que eu tenho implementação do RPA dentro da minha operação logística, a minha operação logística através do RPA vai ser mais ágil, atender também o meu cliente, que é claro, que vai necessitar do produto dele entregue da melhor forma possível. A gente também tem um ganho de eficiência operacional. Isso vai fazer com que a minha operação ela venha a se tornar mais eficiente, venha a se tornar menos custosa, e isso vai fazer com que os gargalos sejam zerados, assim como também essa redução de erros aí que o RPA possibilita, venha também fazer com que a minha operação venha a ser mais ágil, venha a ser mais eficiente, com que a minha eficiência operacional ela possa então alcançar novos patamares de até mesmo de grandes proporções, para fazer com que a operação venha a se tornar mais eficiente. Então, esse ganho de eficiência operacional que a gente pode, então, citar, é o que vai garantir, então, que a minha empresa, ela, então, possa se tornar mais competitiva também. Maior rentabilidade. Então, a partir do momento que eu tenho o RPA na minha operação, o que eu vou ganhar com isso? Um resultado maior, mais eficiente, eu posso então gerenciar minha demanda com mais eficiência e garantir, porque o RPA também garante então um maior controle da gestão da demanda, também, principalmente, porque isso também é um dos grandes diferenciais. Mas, pô, Everton, isso daí é muito caro, não consigo implementar na minha operação. Aí eu te pergunto, você prefere continuar tendo processos que geram gargalos na sua empresa do que você implementar uma automatização como essa, que pode até ser cara, mas as suas vantagens, elas são de grandes proporções para a sua empresa. Ao invés de você se preocupar com o lado operacional, você vai se preocupar com outras áreas do seu negócio. Então, vale a pena você, como gestor de logística, você gestor de operações, você investir pesado em poder implementar esse tipo de automação dentro da sua empresa. Então, porque
quando a gente vê que muitas empresas ainda algumas delas continuam investindo em processos morosos que ainda são totalmente burocráticos, que ainda continuam que ainda continuam gerando gargalos, continuam gerando erros nas operações e não estão se preocupando com o nível de serviço acordado, não estão se preocupando com com a sua eficiência, com a sua competitividade. E é claro que estão perdendo espaço para a concorrência. Porque se eu tiver dentro da minha operação esse cara aqui, eu posso ser concorrente, eu posso então fazer com que a minha empresa venha se tornar mais competitiva. Então, a partir do momento que eu implemento a robótica dentro da minha operação, eu vou então garantir que a minha empresa em si, ela possa alcançar novos patamares. Mas isso vai depender muito da ação do gestor logística. Às vezes, se você não se preocupar com a questão eficiência, você vai ficar para trás. Então a gente está vendo ainda que muitas empresas ainda estão tendo dificuldades de poder lidar com a automação, com a otimização dos seus processos. E isso se torna cada vez mais custoso para aquela empresa poder, então, ter uma operação eficiente. Porque conforme a gestão de demanda, ela não consegue, então, dar conta. Então, por isso que a automação, principalmente o RPA aqui, ele surgiu justamente para isso, para garantir com que a empresa e a operação em si, ela possa, então, ser mais eficiente e ter mais um ganho e poder, então, ter um controle maior da sua gestão de demanda, assim como também a eficiência. Por isso, então, que esse tipo de sistema, esse tipo de automação, ele foi totalmente implementado. Então, se muitas empresas no mundo já estão utilizando, por que você vai continuar ficando para trás? A realidade, nós estamos vivendo uma nova realidade. A indústria 4.0 está aí para isso. Então, por isso que você precisa estar totalmente antenado às novas mudanças, às novas edificações e poder, então, implementar esse tipo de... Daqui a algum tempo, a mão de obra ela vai deixar de existir. Então, daqui para frente, a gente não vai ter mais pessoas, seres humanos, fazendo trabalhos, esforços, tarefas com esforço repetitivo. Não vai mais existir o cara lá que cata uma caixa, não vai ter mais um cara que movimenta uma paleteira, não vai ter mais um cara que vai movimentar lá. Hoje já é totalmente diferente. As empresas elas estão até mesmo o processo de separação de pedidos também está sendo totalmente robotizado também. Então, não vai ter mais um cara que vai separar um pedido da operação. Não vai ter mais isso. Porque hoje a automação através da robótica está aí para poder, então, fazer isso para cada um de vocês. Então, voltando aqui, a gente também tem como uma última vantagem aqui maior escalabilidade, porque quanto mais eu tiver robôs na minha operação, eles vão conseguir trabalhar eles vão ser programados para poder trabalhar até mesmo 12, 16, 24 horas por dia, porque ele vai trabalhar de forma ininterrupta. E ele trabalhando de forma ininterrupta, os erros na operação, até mesmo os gargalos que existem dentro da operação logística, eles vão ser reduzidos, eles vão ser eliminados. Então, por isso que eu tendo o RPA dentro da minha operação, aí, né, eu vou poder fazer com que a minha operação venha caminhar de forma mais eficiente. Então, eu tendo aqui cada uma dessas vantagens, né? Eu tendo aqui essas vantagens para me beneficiar, isso vai ser a melhor forma de poder, então, cuidar de outros negócios da minha empresa, enquanto esse camarada aqui, ele vai trabalhar diretamente na minha operação logística. Então, por isso que é necessário, é importante, sim, você ter dentro da sua operação um RPA, é necessário, sim, você poder ter dentro da sua operação
algo que possa garantir com que o seu processo possa se tornar eficiente. Até porque se a sua empresa ela trabalha com a forma, com métodos de melhoria contínua, né? Isso pode ser muito benéfico para o seu negócio, pode ser muito benéfico para a sua empresa, e isso praticamente vai impactar diretamente nos seus resultados, porque aí você consegue fazer com que a sua empresa ela possa ter um excelente faturamento, possa ter um maior controle da demanda, um maior controle da operação e assim também em fazer novos investimentos. E isso que também é um dos detalhes também que pode garantir com que a sua empresa possa se tornar eficiente. Era isso que eu gostaria de ter deixado isso para vocês, com conteúdo aqui, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seus comentários sobre esse assunto, compartilhe geral aí com mais gestores de logística, com mais profissionais de logística e principalmente fique conosco cada vez mais. Nos ajude a fortalecer cada vez mais este canal, porque o nosso intuito aqui é sempre estar elevando o patamar da logística através da educação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até um próximo. Um beijo. Valeu!